especial Mês da Mulher, Inspira Ação apresenta. Olá, tudo bem? A gente está começando mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Você é nosso convidado para estar conosco nesse momento. Já envia para alguém que queira se interessar para assistir nosso programa também, né? A ideia é que a gente possa estar levando informações, levando conhecimento para o maior número de pessoas, independente do gênero, da sexualidade dessa pessoa, da raça, da etnia. A gente quer estar agregando cada vez mais pessoas nesse movimento. Hoje nós vamos estar falando sobre mulheres e deficiência. E a gente tem como convidada a Manu. A gente queria agradecer muito a participação da Manu aqui. E queria começar perguntando quem é a Manu, né? Pode falar teu nome completo também, que a gente tem a intimidade de falar de Manu, né? Oi, Jana, obrigada pelo convite. Eu sou a Manuela Traz, tenho 26 anos, sou natural de Novo Hamburgo, sou doutora em políticas públicas, mestre em ciências sociais, especialista em inovação e gestão de projetos e administradora de formação. Fui a doutora mais jovem do país em 2021, permaneço com o título. Bom, a Manu, ela é uma mistura dessa questão acadêmica, uma mistura de curiosidade, pesquisa e um pouco de inovação. Gosto muito de dar aula e pesquisar. Então, esse é um pouco da Manu. A Manu é uma essência de questão profissional com o hobby, porque tive a sorte e toda a caminhada que eu tracei de fazer algo que eu realmente amava. Que bom. E é legal quando a gente consegue juntar esse gostar, trabalhar com o que a gente acredita, com o que a gente gosta, né? Exatamente. Eu conheci a Manu, então, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Veranópolis, esse ano. Tive a felicidade de conhecer ela, somos colegas, né? Somos profs substitutas, em breve concursadas. Estamos nessa caminhada e é muito bom te ter aqui conosco. E eu queria que tu te apresentasse um pouco em relação aos teus marcadores sociais, se tu pudesse, qual que é o teu lugar na sociedade, como mulher. Bom, eu sou uma mulher heterossexual, estou no espectro autista, tenho superdotação, uma mulher branca, em classe média alta. E queria que tu falasse um pouquinho sobre essa questão do espectro, né? Para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho sobre isso, como é que funciona, como é que é o diagnóstico, é considerado como uma deficiência? Bom, o espectro autista, ele é considerado uma neurodivergência, assim como as altas habilidades e superdotação. O espectro autista, ele tem algumas limitações que acabam sendo considerados como uma deficiência. É uma neurodivergência, que é uma questão do funcionamento do cérebro de uma forma diferente das outras pessoas. Então, tem algumas potencialidades e algumas dificuldades. Certo. E tu poderia falar pra gente como é que foi teu diagnóstico, como é que era a tua infância, tua adolescência, tu percebeu, alguém percebeu? Bom, vamos lá. Na escola, quando pequena, eu já fui encaminhada para uma psicóloga, então eu tinha 5 anos, eu não tive acesso ao meu diagnóstico. Posteriormente, fui levando a vida normalmente, meu pai conduziu tudo tranquilamente, minha infância, adolescência, etc. Mas eu me sentia diferente. Sempre me senti diferente, não me encaixava dentro do padrão. E eu queria, às vezes, me encaixar e não dava certo. Bom, então o que aconteceu? Fui pro mestrado, eu via que eu era um pouco diferente dos meus colegas e na faculdade também, em questão de absorção de alguns conteúdos, em questão de se manter dentro de sala de aula, algumas coisas assim me tiravam muita paciência, eu ficava muito estressada e algumas coisas do dia a dia acabavam gerando o que eu não sabia, mas eram crises.
em questão de interação social e às vezes eu me forçava muito a essa questão de interação social. E isso acabava me deixando muito cansada e eu não sabia por que eu ficava tão cansada. Não fazia muito sentido. Olhava para a questão de tipo anemia, etc. Não, estava tudo ok. E eu não entendia por que eu ficava muito cansada de interações sociais, de ir numa festa, porque às vezes eu não, só queria ficar no meu quarto, quieta, no meu canto, que era basicamente o longo da minha vida, todo o meu quarto era o refúgio. E eu não entendia muito bem o porquê. Quando eu fui para o doutorado, eu tive acabei conhecendo uma professora lá dentro da URGS, da área da administração, que ela tem altas habilidades de superdotação e está no espectro. O que acontece? Ela identificou que eu era muito parecida com ela. E eu vivia constantemente um pouco desconfortável na questão do doutorado, porque eu queria fazer acontecer. Eu não ia no mesmo ritmo das pessoas. As pessoas estavam indo tranquilamente no seu processo de doutoramento e eu já fazia várias disciplinas, eu não tirei férias, fazia disciplina de questão de convênio com outras universidades. Então, acabava escrevendo a tese, cheguei no seminário de tese com um projeto mais ou menos estruturado e pronto quase para ir para uma qualificação, e isso não era o padrão. E antes disso, essa professora já tinha identificado, mesmo sendo da área de públicas, acabei encontrando com ela em questão de redes de amizades dentro do LinkedIn e acabamos se aproximando e ela identificou isso. Ela disse: Manu, eu acho que está na hora de tu procurar um neuro. Deu por quê? Daí ela disse assim: bom, eu te acho muito parecida comigo. Ela falou comigo: eu acho que tu poderia ir atrás disso. E bom, eu fui atrás dessa questão, passei por uma avaliação neuropsicológica de diversos testes, eu acho que ao todo deu uns 15 testes diferentes, foram vários encontros para identificação de várias questões, desde do que popularmente a gente chama de QI, até a questão de tipo interações sociais, testes de personalidade, ansiedade, depressão, etc. Passa por toda uma bateria de testes e a partir disso foi identificado alguns traços da questão do espectro autista e também as altas habilidades de superdotação. Eu volto para o neuro diz que o meu diagnóstico é síndrome de Asperger, que hoje em dia não se usa mais a questão da terminologia de síndrome de Asperger, justamente por uma questão de inclusão e justamente também por todo um contexto que carrega esse nome desde a Segunda Guerra Mundial, onde Asperger fazia testes em crianças que ele considerava como mini professores, porque por toda uma questão de potencialidade de aprendizado e etc., mas as dificuldades de interação social que se tinham essas crianças, que daí levou esse nome. Mas hoje em dia está dentro do espectro autista, é uma das vertentes do espectro autista, que, querendo ou não, faz parte de todo esse contexto global. E a partir disso se torna a questão de espectro autista nível de suporte 1 e não mais síndrome de Asperger, a partir do novo DSM. Entendi. E tu comentou ali que quando criança tu foi para psicólogo, né? No caso, tu foi diagnosticada e não foi falado, ou era essa questão de ser diferente? Era questão de ser diferente e não conseguir uma questão de interação social com os meus colegas. Eu sempre tive dificuldade disso desde criança e sempre acabava mais isolada ou querendo ter uma amiga, que já era o suficiente para mim. Posteriormente, na adolescência, eu consegui ali próximo aos meus 13 anos, eu consegui ter um ciclo de amizade, mas ao longo da vida eu comecei a perceber que esses ciclos se acabavam de certa forma por questões da minha interação social. E eu acho que das outras pessoas não saberem também sobre essa questão da minha interação social, que era um pouco diferente, que algumas coisas são vistas de uma forma diferente, justamente por toda a questão de sensibilidade
que se tem diante dessas questões sociais. Então, o teu diagnóstico é recente? Bom, o diagnóstico que eu tive acesso foi recente. Há algumas questões que não se sabe exatamente se era um diagnóstico naquele tempo, mas ao longo de toda a minha vida eu fiz acompanhamento com psicóloga, a escola encaminhou para fono, encaminhou para questões de atividades extraclasses, como artes, etc., quase como uma teoria que se chama hoje terapia ocupacional, mas de certa forma ao longo de toda a vida teve essa questão. Então não se sabe exatamente se teve um diagnóstico ou não atrás. Mas o processo que se tem para uma criança autista e superdotada, eu tive quando criança e ao longo da adolescência. Certo. E hoje a gente vê bastante crianças, jovens diagnosticados, né, com o espectro, e as pessoas às vezes têm a visão como se isso fosse um fenômeno de agora e na verdade talvez seja uma falta de diagnóstico, dificuldade de diagnóstico em tempos anteriores. Exatamente, é uma dificuldade, se tinha uma dificuldade em relação ao diagnóstico ainda no início, até o final dos anos 90, início dos anos 2000, se tinha uma dificuldade de diagnóstico em relação, principalmente também em meninas. É muito mais difícil diagnosticar meninas, justamente pela questão de gênero, de toda a questão de colocar a menina em um determinado lugar, que ela não pode chorar, que tipo, ela não pode gritar, ela não pode fazer nenhum tipo de escândalo, como se diz, né, assim, vulgarmente, que ela tem que se comportar, se sentar de determinada forma, se vestir de determinado jeito, ficar quietinha. Então, a partir de todas essas questões que tu vai moldando a menina para ela ficar do jeito esperado socialmente, tu vai abafando um diagnóstico, porque ela vai mascarar esse diagnóstico ao longo de toda a vida. Depois, quando se entra dentro da escola, se tem a questão de querer se parecer muito com as colegas, ou em si, tanto o menino como a menina dentro do espectro, eles vão querer se parecer. Mas a menina tem uma pressão social maior em relação a isso, a se portar de determinada forma, e muitas vezes isso não se encaixa, e tem casos de meninas bem sérios pelo Brasil que realmente tentaram ao longo da vida toda se encaixar e acabaram entrando em questão de uma depressão, levando a gente essa questão a elas às vezes tentarem tirar a própria vida, né? Justamente por toda uma questão de pressão social de querer se encaixar. Então, eu sempre digo, quando eu soube do diagnóstico, foi um tanto quanto libertador, porque eu parei de me cobrar socialmente de muitas coisas, de querer me encaixar, de querer sair, por exemplo, para festa. São coisas que eu tentei, mas eu não entendia por que eu não conseguia. De chegar numa pessoa e interagir com ela, muitas vezes eu consigo, em espaços que eu considero meu hiperfoco, porque dentro do espectro autista se tem a questão do hiperfoco, de temas de interesse, e a partir desses temas de interesse acabam se tornando questões que tu gosta muito, tu acaba pesquisando muito, lendo muito sobre e querendo vivenciar muito aquilo. Então, alguns ambientes, como o ambiente acadêmico, ambiente na área de inovação, alguns ambientes desse contexto, eu consigo socializar muito bem. Mas, se me coloca num ambiente de um aniversário, de uma festa, de um encontro que eu não conheço ninguém, e aquelas pessoas se reuniram para confraternizar, eu vou me sentir mal depois. A sobrecarga sensorial que eu vou ter é muito grande. E daí eu entendi, a sobrecarga sensorial causava trazia à tona todo aquele cansaço que eu tinha socialmente, de todas as situações que eu pensei, não, eu sou jovem, eu preciso interagir. Então, quando veio o diagnóstico, eu entendi, não preciso, se eu não quero, tá tudo bem, se eu não gosto, tá tudo certo. Então, acabou facilitando muito isso. E eu queria te perguntar também
Tu comentou que tu tem altas habilidades, superdotação, qual que é a diferença? Todas as pessoas que estão no espectro têm isso, para as pessoas entenderem um pouquinho. Ok, vamos lá. O espectro autista é uma neurodivergência. Tu pode estar no espectro, porém ter outra neurodivergência ou algum outro tipo de transtorno junto do espectro. No sentido de nem todo mundo que está no espectro tem altas habilidades e superdotação, assim como nem todo mundo que está no espectro tem, por exemplo, deficiência intelectual. Nem todo mundo que está no espectro tem TDAH, mas pode ter, por exemplo, são o que a gente chama de dupla condicionalidade, que são outras neurodivergências que podem estar junto do espectro, e isso vai variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, no meu caso, se sabe que eu estou no espectro, tenho as altas habilidades e superdotação. Junto disso, ainda tem o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é muito próximo do TOC de questão de controle. E o que, por exemplo, isso vai gerar no meu espectro? O espectro já tem uma rigidez cognitiva. Tendo, por exemplo, transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, essa rigidez cognitiva e de controle, querer controlar a situação, aumenta e potencializa. A questão de estar no espectro com a síndrome de Asperger já traz uma questão de potencialidade para algumas coisas de hiperfoco, de desenvolvimento, já trouxe a questão, por exemplo, da fala um pouco mais cedo, quando criança, ao desenvolvimento de uma forma diferente com as altas habilidades e superdotação. Isso acabou potencializando algumas outras questões nessa parte intelectual. Enquanto, por exemplo, estar no espectro com um TDAH vai aumentar algumas dificuldades, assim como potencializar outras. Então, ao mesmo tempo que tu tem assim, essa questão de dupla condicionalidade com TDAH, ou com deficiência intelectual, dislexia, descalculia, etc., tu acaba potencializando ou não tanto questões de dificuldades quanto questões de que para algumas pessoas socialmente é visto como positivo algumas questões de estar no espectro. Então, a gente acaba um pouco com aquela questão do mito de que estar no espectro é super inteligente. Nem todo mundo que está no espectro é super inteligente. Existe toda essa questão vulgarizada do que é estar no espectro, ou que toda pessoa que está no espectro não fala, ou que toda pessoa que não está no espectro não tem uma potencialidade de desenvolvimento intelectual. Isso acaba sendo um mito, já se diz o nome, espectro autista, que tem uma variedade. Tem algumas questões que são padrões e outras não são questões padrões, elas vão variando de uma pessoa para outra. Se diz, né, a comunidade que está no espectro autista sempre diz, você conheceu uma pessoa no espectro. Essa pessoa que você conheceu está no espectro, mas nem toda pessoa que está no espectro é igual a essa pessoa. Então, às vezes eu escuto muito, você, principalmente nas redes sociais, depois da questão de ser a doutora mais jovem do Brasil, como eu quero que meu filho também consiga, minha filha também consiga. Não se pode botar tantas expectativas e a gente tem a questão de casos de sucesso. Mas a gente tem que entender que tu tem um ser humano que está no espectro, e ele não vai ser igual ao outro ser humano, não adianta tu querer impor. Assim como todas as pessoas são diversas, nenhuma é igual à outra, isso também acontece no espectro. Não é porque se tem um diagnóstico que vai tornar todo mundo padrão. E essa condição, né, essa neurodivergência, ela é uma condição para a vida toda. Exatamente. Tu nasce com ela, tu vai ficar o resto da vida com ela. É o funcionamento do teu cérebro, isso não vai mudar. É claro que se tem algumas questões de alguns estudos que se dizem que ao longo da vida tu vai mudando os níveis de suporte, ou seja, tu pode estar às vezes precisando mais suporte, às vezes precisando menos suporte, isso vai variando ao longo da vida. Mas tu nunca consegue mudar, por exemplo, do suporte 3 para o 1.
essa questão da variação é questão que dentro do nível 1, às vezes eu preciso de mais suporte, às vezes eu preciso de menos suporte, isso que vai variando. Mas o nível que tu está, isso dificilmente muda, tu não muda do 3 para o 1, ou do 1 para o 3. Quais que são os níveis? Existe o nível 1 de suporte, que precisa um suporte ok. Existe o nível 2 de suporte, que precisa um suporte substancial, e existe o nível 3, que requer bastante suporte ao longo de toda a vida. Entendi. Entrando um pouco na questão de gênero, eu queria te fazer a pergunta, né, que é geradora do nosso programa. Qual tabu você quebrou por ser mulher? Bom, eu acho que essa questão do tabu, a gente pode pensar em duas vertentes. Na questão de que quando eu era criança, eu gostava muito de política. E ao longo da vida, às vezes, isso foi se perdendo, justamente por ver que era um espaço bem masculino. Hoje em dia, eu vejo mais mulheres dentro da área de política. Quando eu fui para o meu mestrado, quando eu fui para o doutorado, essa questão vinha aumentando de mulheres. Mas eu considero estar num espaço que, ao longo de muitos anos, foi predominante masculino, é uma quebra de tabu. E também a questão de ser uma mulher no espectro, neurodivergente, com altas habilidades e superdotação, e estar numa área de humanidades, querendo ou não, é um pouco difícil, às vezes, estar no espectro e nessa área de humanidades, porque existem diversas questões de análise e peculiaridades. E ocupar espaços acadêmicos, justamente por uma questão de que também, por muito tempo, homens ocuparam esse espaço acadêmico e de essa parte mais de ensino superior que as mulheres geralmente ficavam responsáveis por uma questão mais de educação básica. Hoje em dia esse cenário mudou. E estar no espectro e trazer essa questão do gênero para dentro do ambiente acadêmico. Inclusive, nas minhas redes sociais, eu falo bastante sobre essa questão do dia a dia, de estar no espectro e num ambiente acadêmico, convivendo nesse ambiente, porque, querendo ou não, tem suas dificuldades também por ser mulher e estar no espectro. E tu sente uma mudança na questão da representatividade, tanto da mulher como das pessoas com neurodivergência nesses espaços? Qual é a importância disso? Bom, eu vejo que cada vez mais as mulheres no espectro estão acessando, sim, a universidade, como graduandas, indo para a área de iniciação científica, algumas indo para a área de tecnologia. E eu vejo essa representatividade aumentando. Mas eu escuto muito de várias meninas que ainda estão na graduação, de diversas localidades do país, que acabam me acompanhando no Twitter, que eu trago essa questão muito do ambiente acadêmico e a neurodivergência, essa questão mais diária, mais pessoal. E eu escuto quanto para elas é importante ter eu no ambiente acadêmico, justamente por essa questão de estar no espectro e ocupando um espaço, sendo uma professora de ensino superior, por exemplo. Infelizmente, o nosso tempo está acabando, né? Foi uma aula essa conversa, a gente tem muita coisa para falar, mas acredito que tu esteja bem acessível nas tuas redes. Se quiser deixar um recado, deixar as tuas redes, como as pessoas te encontram, para estar dialogando, né? E já aproveitar para convidar que no mês de abril a gente vai ter 2 encontros sobre mulheres e deficiência, e a Manu vai estar num desses encontros conosco. Então, quem tiver interesse vai poder estar acessando a gente, estar dialogando, estar tirando dúvidas, curiosidades, seja alguém que tenha uma neurodivergência ou não, né? Para a gente ter a importância dessa representatividade no nosso movimento também. Com certeza. Bom, as minhas redes sociais é Manuela Traz e Espectro Doc. Podem me acompanhar. Obrigada, Jana, pelo convite. E a todos que quiserem participar do encontro, estou totalmente à disposição para troca de ideias e também dialogar a respeito de neurodivergência. Então,
Tá, a gente quer agradecer a Manu por esse momento, por essa aula, essa conversa e deixar esse convite, então, para quem quiser estar conosco, nos acompanhe nas redes sociais, @Mulheres Quebrando Tabus, e envie esse programa para quem você quiser que assista com a gente também. Muito obrigada! Especial Mês da Mulher, Inspira Ação. Patrocínio Instituto Ivoti. Apoio Faculdade INH e Secrei. Centro de Espiritualidade Cristo Rei.